Eu vou passar já a palavra para a Maria Abreu, que vai falar do dever ao poder de ser mãe, direito ao aborto e maternidade no Brasil. Professora, a senhora tem 20 minutos. Obrigada. Minha voz é meio rouca, ainda mais de manhã. Bom, eu fico feliz que as outras falas tenham se voltado para assuntos mais práticos e dados mais empíricos, porque a minha fala vai ser um pouquinho mais do ponto de vista moral-filosófico, e poderia parecer que eu estaria colocando esse argumento como mais importante ou superior aos outros, o que não é verdade. Na verdade, eu estou só utilizando a minha formação e a minha reflexão para acrescentar argumentos ao debate, né? Essa pesquisa ela é financiada pelo CNPq, eu realizo em parceria com o Luiz Felipe Miguel e a Flávia Biroli, da Universidade de Brasília, que envolve análise de depoimentos de parlamentares, análises de julgamentos do Supremo e também análise a respeito do direito penal, especificamente brasileiro, a respeito do aborto, né? Na origem da pesquisa, eu comecei investigando como que dois sistemas jurídicos trataram do aborto para, enfim, torná-lo, pelo menos parcialmente legal ou mais legal do ponto de vista legislativo do que o nosso sistema brasileiro. Os dois emblemáticos são justamente os sistemas norte-americano, estadunidense, e o sistema francês, né? No sistema norte-americano, teve todo um processo de questionamento, inclusive, da própria capacidade da mulher de reconhecer qual seria o momento em que ela poderia realizar o aborto, até que o movimento dos médicos foi estabelecendo um momento em que poderia ser feito o aborto sem nenhuma criminalização, né? E isso culminou ao longo dos tempos, na década de 70, no caso, o Roe versus Wade, que quem pesquisa o tema vai se deparar, com certeza, em optar pela defesa da intimidade da mulher. É como se o problema do aborto fosse da mulher e ela própria resolvesse esse problema e o Estado não entraria, não se preocuparia com isso. Essa solução, embora aparentemente muito libertária, ela tem um problema pelo seguinte, porque ela libera a mulher, mas ela não obriga o hospital a realizar o aborto de forma gratuita. Então, qualquer hospital pode se negar a realizar o aborto. E aí enfim, tem-se N situações em que a mulher meio que migra de hospital para hospital buscando uma solução em relação à situação dela de resolver todas as complicações em relação ao aborto. Aqui eu estou colocando de forma muito resumida, viu, gente? Tem vários detalhes aí nesse meio. A solução francesa foi justamente a solução de uma certa vitimização, que a Simone Veil, em 75, foi a agente, talvez, principal dessa legislação, de que, olha, tem-se muitas mulheres morrendo, então, que se tenha um sistema de saúde que proteja essas mulheres da morte. Ocorre que, com a evolução do tempo, justamente, essa solução não resolveu o problema do julgamento moral a respeito do aborto, né?
a mulher que teria direito ao aborto seria aquela vítima de violência, aquela que, infelizmente, não teve o contato com os mecanismos de anticoncepção adequados e tudo mais. E, recentemente, a França já vem sofrendo esse tipo de limitação, porque prostitutas, pessoas que não têm constituição familiar e tudo mais, estão tendo restrições para serem atendidas num sistema público de saúde. Então, a partir desse diagnóstico, que em nada invalida todas as constatações e as calamidades que foram narradas aqui até agora, eu me aprofundei um pouco sobre o que fundamenta o direito ao aborto, né? E aí eu desci até vamos dizer assim, os fundamentos últimos da penalização do ser humano, desde Hobbes até os códigos penais mais tradicionais, né? Quando você vai para o pacto social hobbesiano mais elementar, ninguém é obrigado a ferir-se para salvar a vida de ninguém. Seja ele adulto, seja ele filho, seja ele o que quer que seja. O indivíduo hobbesiano, ele não precisa ferir-se, ele não precisa fazer nada para salvar a vida de alguém, porque a vida dele, a garantia física dele está em primeiro lugar. No Código Penal, como que isso é traduzido? Você pode agir em legítima defesa e mais, você não pode ser obrigado a agir nunca se nenhuma conduta adversa for lhe exigida. Quer dizer, se você tiver que se matar para salvar alguém, essa conduta não pode ser exigida por você. Então, ou seja, do ponto de vista criminal, o meu corpo é a minha garantia. Eu não preciso agredir o meu corpo para salvar a vida de ninguém. Qual que é o problema desse ponto de partida? Esse ponto de partida ele relativiza a principal dicotomia que se coloca em relação ao direito ao aborto como direito pró-vida e pró-escolha, como se a escolha que a mulher faz em relação à vida fosse uma vida abstrata, uma vida que significa matar desculpa o vocabulário duro, mas é que direito penal e esse tipo de temática requer esse tipo de vocabulário duro. Como se fosse uma opção por matar. Mas, na verdade, não é uma opção por matar, é uma opção por autodefesa. Agora, o que impede de o aborto, de a gravidez, de todo esse processo ser visto tal como eles são? Porque tanto o aborto quanto a gravidez, eles são processos de laceração, de agressão física, de, no limite, risco de vida da mulher, de incertezas a respeito do que pode acontecer tanto com a vida da mulher quanto com a vida do feto. E, no entanto, tudo isso é visto como se fosse uma grande dádiva cor-de-rosa, em que quartos são preparados e expectativas são feitas. Essas expectativas são legítimas? Óbvio que são, desde que a maternidade, desde que o ter filho seja desejado. O que não se coloca nessa discussão, justamente, o tempo todo, é o quê? É o desejo da mãe e do pai de ter um filho. É isso que faz a maternidade algo especial, algo novo na vida humana, né? Então, aí, o que toda essa visão a respeito da maternidade
vai, não só brasileira, mas acredito que mundial, e nas sociedades patriarcais em geral, o que ela vai produzir? Vai produzir uma espécie de dever, quase destino, ao qual as mulheres estão parcialmente condenadas a, se elas quiserem ser mãe, responder a um pacote de comportamentos e de desejos que não necessariamente são válidos. A gente tem estatísticas a respeito de depressão pós-parto, a respeito de complicações de gravidez, a respeito de vários outros problemas relacionados a isso, ou a um amor infinito e incondicional que faça com que a mulher simplesmente abdique não só do seu próprio corpo, mas da sua própria vida em relação à vida do filho. Só que aí tem um paradoxo, porque o filho adulto, nenhum pai, nenhuma mãe é obrigado a ferir-se a si próprio para salvar esse filho adulto de qualquer tipo de ferimento. Claro que, se o pai e a mãe forem heróis o suficiente para salvar esse filho, medalhas para esses pais, mas ninguém é obrigado a salvar, a ferir-se para salvar alguém. Claro que a paternidade e a maternidade traz consigo o dever do cuidado, da educação, uma série de obrigações, mas não o comprometimento corporal a respeito do destino daquela criança, né? Então, na verdade, talvez o que eu estou colocando aqui, talvez falte uma abordagem realista a respeito do que significa tanto o aborto quanto a maternidade. Por que é importante também apontar a questão do aborto como uma agressão física à mulher? Porque aí tem um outro ponto. Quando a mulher noticia que está grávida, o cônjuge, o parceiro que é responsável, corresponsável pela gravidez, pode simplesmente falar: não, eu não quero ser pai, aborte. Ele tem o direito de fazer isso? Não. Por quê? Porque, para isso, ele vai estar obrigando alguém a passar por um processo de laceração indesejado. Todo esse processo físico ele só ganha legitimidade à medida que o sujeito que está envolvido nesse processo, que é eminentemente físico, que é eminentemente corporal, concorde. E aí o ato, as consequências desse ato sexual vão se distribuir entre homens e mulheres. Nem o homem pode obrigar a mulher a realizar um aborto, nem a sociedade pode obrigar a mulher a ter o filho. Por quê? Porque isso diz respeito a um domínio do corpo que, desde Hobbes, desde o mais intuitivo preceito do direito penal, se tem, que é o de resguardar a integridade física e a integridade do próprio corpo. Todo direito penal, até o pacto social, ele é erigido para quê? Para que cada um se proteja e para que haja um Estado que proteja essa garantia individual. Aí o que acontece com a mulher? Há algum valor social que relativiza isso. Relativiza como? Colocando para ela o dever de ser mãe. Seja como... Claro que hoje o dever de ser mãe está bem mais relativizado, né? Eu não sou mãe, a Marta aqui não é mãe,
Imagino que várias de vocês não são mães. Mas, a partir do momento que houve o ato sexual e houve a concepção, instaura-se uma espécie de dever do qual você tem que se desculpar para não cumpri-lo. Certo? Então, aí, qual que é a minha sugestão de abordagem do tema, bastante dura nesse começo, para tratar da relação da mulher com a maternidade e da relação da mulher, inclusive, com o seu próprio corpo, que é a do deslocamento de um certo dever de ser mãe para o poder de ser mãe. Ora, qual que é a distinção que nos distingue inequivocamente dos homens? É poder ter filhos. Que isso não seja um fardo, que isso seja um poder. E do poder se abdica. Eu estou abdicando até agora do meu poder de ser mãe. E vou, talvez, me abdicar até o fim da minha vida. Ou, se não me abdicar, talvez adote um filho, talvez abdique desse poder biológico de ser mãe. Se eu encaro essa visão radical de que a maternidade biológica é um poder feminino, é um poder do ser biológico mulher, eu trago várias derivações disso. Por quê? Porque, a partir disso, eu escolho o parto que eu quero fazer, eu dialogo com o médico o tipo de parto que eu quero fazer, eu defino a hora do parto que eu quero fazer, eu defino o tipo, enfim, de acompanhamento médico que eu quero fazer, claro que em diálogo com o médico, nunca de uma forma autoritária, até porque nós não somos, não temos o conhecimento amplo e restrito de todas as áreas, mas a mulher é colocada como sujeito no sentido mais profundo do termo. E aí, nesse sentido... Está acabando o tempo já? Nossa, mãe, mas eu nem comecei. Bom, então, mas a questão é... Deixa eu pegar aqui minhas anotações finais. Então, mas esse poder, de nenhuma forma, ele pode ser um fardo, ele pode ser uma culpa, ou ele pode ser um destino manifesto em relação à mulher. Quer dizer, a grande vantagem, entre aspas, que temos em relação ao homem vira nosso grande, quase, castigo é uma palavra muito forte, mas nosso grande ônus. Nós temos ônus por gerar filhos o tempo todo, né? Seja na distribuição dos trabalhos domésticos, seja na distribuição de novo, entre aspas, papéis sociais, seja, de novo, na questão, inclusive, de poder escolher ter ou não filhos, né? E a questão do empoderamento envolve uma série de outras coisas, que é colocar a mulher como sujeito, e não é por acaso que eu retornei a Hobbes, como indivíduo, porque talvez a mulher ainda não seja indivíduo. As coisas mais elementares, tanto em relação ao direito penal, quanto os aspectos mais elementares do que erige, inclusive o pacto social, que é a proteção do indivíduo do ponto de vista físico, ainda não se realizou para a mulher. A mulher anda na rua com medo de ser estuprada. A mulher anda na rua e, se for estuprada, vai ter que pedir uma autorização judicial para poder não ter o filho. Então, na verdade, esse deslocamento do dever por empoderamento, ele engloba uma série de coisas que vão para o além do direito ao aborto, né? E, de novo, eu não quero invalidar aqui nenhum tipo de dado estatístico. Acho que, inclusive, do ponto de vista do convencimento da população, esse é o tipo de argumento que convence mais.
Se a gente for começar a falar assim, queremos ser indivíduos e tudo mais, eu não acho que tem um grande apelo, mas eu acho que a gente pode começar a pensar, a radicalizar essa reflexão para que a mulher seja, de fato, um indivíduo pleno e que os seus poderes, inclusive de maternidade, não sejam um fardo, não seja uma culpa, não seja algo a ser justificado e a ser mostrado de forma encolhida ou de forma muito meiga em muitos aspectos. Bom, é isso, gente.